Chegou a 166 o número de mortos na tragédia em Brumadinho. 155 pessoas continuam desaparecidas. Na entrevista do Canção Nova Notícias de hoje, nossa equipe vai falar sobre os impactos desse rompimento para o rio Paraopeba, que em alguns pontos foi considerado morto por causa da grande quantidade de metais pesados. Eu estou com a diretora-geral do Instituto Mineiro de Gestão das Águas, Marília Carvalho de Mello, para saber qual a situação do rio Paraopeba depois do rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão em Brumadinho. Nós estamos monitorando toda a calha do rio Paraopeba, desde o local do rompimento até Três Marias, desde o dia 26, um dia depois. A situação hoje é que nós temos um comprometimento maior nos 120 quilômetros, ou seja, o rejeito, ele tem se deslocado ao longo do rio. E o que a gente vê é a alteração da qualidade da água até 120 quilômetros, que fica próximo ao município de Pará de Minas. Esse é o resultado que nós temos das últimas análises. E isso, já foi comprovado que isso tornou impróprio o consumo dessa água nesses 123 quilômetros? A gente monitora alguns parâmetros de qualidade da água. Os 123 quilômetros que eu menciono, o que tem alteração é turbidez. Turbidez é um parâmetro que indica a quantidade de sólido no rio, ou seja, a quantidade de rejeito no rio. Mas o que determinou de fato a suspensão dos usos foram os resultados de metais pesados, que eles se restringem aos 20 primeiros quilômetros após a barragem, mas que, por uma definição da Secretaria de Saúde, deveria minimizar o risco à população. Foi suspenso os usos até Pará de Minas. E a gente consegue perceber, aí eu já falar a questão de peixes ali dessa região, eles morreram por causa disso? O que a gente já sabe desses impactos para o habitat daqueles animais ali da região? Especialmente no primeiro trecho, até uns 20 quilômetros, a gente observou mortandade de peixe. O Instituto Estadual de Florestas é responsável pela avaliação sobre a mortandade de peixe. Agora, a mortandade de peixe ocorreu não por baixa de oxigênio na água, mas por excesso de sólidos. Então, há sim uma mortandade de peixes nesse primeiro trecho. Um receio é que esses rejeitos cheguem à usina de Três Marias. O que está sendo feito aí para que isso não aconteça? Então, desde o primeiro dia, o Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos determinou à empresa que apresentasse soluções para reter esse rejeito, para que ele não continue carreando no rio. Então, algumas soluções já foram propostas, uma já foi implantada, que é a malha, a cortina de membrana que foi instalada lá próxima a Pará de Minas, que ela retém finos, e outras ações estão já encaminhadas pela empresa para reter os sólidos mais próximos. São barreiras físicas, de fato. A grande questão é que, ainda com a busca por corpos que ainda existem na região, alguns locais essas intervenções não podem ser feitas nesse momento, mas a empresa já apresentou essas soluções. A gente pode falar qual é o futuro do rio Paraopeba aí, principalmente para quem mora próximo na beira do rio? O rio, todos os rios têm uma capacidade de recuperação importante, A natureza tem uma capacidade de recuperação muito importante. Nós ainda não temos como mensurar o impacto total, porque o evento ainda está acontecendo, Essas estruturas físicas para não deixar mais lama chegar ao rio ainda não foram construídas. Quando chove, esse rejeito é carreado ao curso d'água. Mas nós temos tecnologias e ações de recuperação disponíveis. Então, logo a gente consiga mensurar e passe esse primeiro momento, nós determinaremos à empresa medidas de controle. E com participação dos comitês de bacia hidrográfica, especialmente o Comitê do Paraopeba, que é muito importante nessa região. Muito obrigada pela entrevista, Marília. Eu quem agradeço. De Belo Horizonte, Monize Amorim.